Oi pessoal, que a paz de Deus e o amor de Jesus Cristo estejam com todos, amém? Estou fazendo esse vídeo para responder à pergunta de alguns amigos que iniciaram a leitura da Bíblia, assistiram o vídeo, acharam interessante e falaram: Jário, já que eu sou crente e tal, nunca me importei com a leitura da Bíblia, de estudar e tal, mas depois do teu vídeo eu achei legal e eu quero fazer também. E eu fiquei muito feliz em saber disso. Só que ao iniciar a leitura já se depararam com vários problemas de interpretação do texto, né? Porque a Bíblia é um quebra-cabeça, onde você, ao iniciar no livro de Gênesis, você vai montando esse quebra-cabeça. Muita gente acha que ao começar a estudar a Bíblia já vai lá para Apocalipse, o último livro da Bíblia. Não, nós temos que ter paciência e começar. Tudo começa de onde? Do começo. Então, começa no livro de Gênesis, devagarzinho, devagarzinho, lendo. Aí você separa uns 10 minutos por dia. E se você tiver mais tempo, mas leia a Bíblia, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Mas aí ele falou: tudo bem, já, eu fiz isso. O problema é que quando eu iniciei a leitura, eu já me deparei com um problema. Eu falei: qual? E aí ele me disse qual era a dúvida dele. Eu expliquei para ele. E gostaria muito de explicar para vocês também, porque é incrível, a gente parte do pressuposto de que todo mundo sabe disso, porque para nós é óbvio. Só que não. Muita gente lê e realmente não entende o porquê, como pode ser. Então eu gostaria de iniciar com você o livro de Gênesis. A minha Bíblia está aqui. Livro de Gênesis. Capítulo 1. Capítulo 1. E vocês vão ver qual era a dúvida dele. Eu vou fazer de tudo para o vídeo não ficar muito longo. Então, ali no capítulo 1 de Gênesis está dizendo a criação do céu e da terra e tudo o que nele se contém. Aí vem toda a leitura. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz e houve luz. A história que eu acredito que todo mundo conhece. Mas o interessante é que quando chega aqui no versículo 5, Gênesis capítulo 1, verso 5, diz assim, ó: e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde, e veio a manhã, o primeiro dia. Até aí tudo bem. O problema é que o sol, a lua e as estrelas só foram criadas lá no versículo 15, que no caso é no quarto dia. Como pode haver dias e noites, manhã, tarde, noite, se o sol só havia sido criado no quarto dia? Ou seja, lá no versículo 15, Gênesis capítulo 1, verso 15. E eu comecei a explicar para ele e gostaria de explicar para vocês de uma maneira bem fácil e rápida. Entenda uma coisa. Ao ler aqui, eu lembrei de um texto, de um versículo, melhor dizendo, muito simples que ajuda muito nessa interpretação. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, lá no verso você pode... Pega do 5, no verso 5, que é justamente a resposta, para não ficar muito longa a leitura. Apocalipse, capítulo 22, verso 5. Vamos lá? Eu marquei aqui com a caneta para não demorar muito a encontrar. Pronto, aqui. Livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 5. Vocês lembram lá da pergunta? Como foi que havia dias e noites se o sol, a lua e as estrelas só foram criados no quarto dia? Ou seja, como existiu o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, se o sol, a lua e as estrelas só foram criados no quarto dia, que é lá no versículo 15, ok? Aí nós vamos aqui para Apocalipse, capítulo 22, versículo 5, que diz assim, olha que interessante. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpadas, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Amém? Então a gente vai voltar lá para Gênesis, capítulo 1. Aqui, ó, Gênesis, capítulo 1, estou voltando tudo aqui. No versículo 5, que diz assim: e Deus chamou a luz dias, e as trevas chamou noite. E foi a tarde, e veio a manhã, o primeiro dia. Aí continua a leitura, Deus criou isso no segundo dia, no terceiro dia. Aí no quarto dia, que é no versículo 15, está dizendo: e seja para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra,
E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o sol, a lua e as estrelas, para resumir aqui bastante a leitura. Então, de uma forma bem simples, entenda. A partir do momento que Deus estava criando, Deus é luz. Então tudo estava claro, entendeu? É como se quando Deus dissesse haja luz, no português bem claro, que haja poder, que clareie tudo, e clareou, e houve a luz, entendeu? Então quando Deus se retirava para a sua glória, tudo escurecia, porque a luz tinha subido ao céu. Então quando Deus descia para continuar a criação, aí tudo se clareava, era dia. Então daí vem a expressão, foi à tarde e veio amanhã, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Só que para Deus não fazer mais essa função, aí sim, ele cria o sol, cria a lua e as estrelas. O sol para reinar durante o dia, a lua para reinar durante a noite e as estrelas. Então fica muito mais fácil de entender. Eu tenho amigos que estudam física e a gente sempre conversa e troca informação. Eu dou aquilo, mesmo sendo leigo, que eu conheço, que é a Bíblia, dou informação da Bíblia e ele me dá uma informação de física, onde eu não domino bem essa área. Então, conversando com ele um pouco sobre a luz, ele disse, Jairo, o escuro não existe. Lógico que eu pensei, o escuro não existe, mas não tem noite. Ele falou, o escuro não existe, Jairo. O que existe é a luz. Por quê? Ninguém mede a velocidade por meio da escuridão, e sim por meio da luz. Você mede a velocidade na velocidade da luz, porque o escuro não existe. O que existe é a ausência, a falta de luz. Aí eu peguei justamente esse conhecimento que ele me passou e transmiti para a interpretação desse texto. Espero que vocês tenham entendido. A intenção desse vídeo foi justamente esclarecer esse aparentemente contradição, né? Essa aparentemente contradição, que na verdade quando você vai lendo, encaixando textos com textos, não é contradição. Espero que vocês tenham entendido. Que Deus abençoe a todos. Que a paz de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja com todos. Amém?